Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Mais um sábado letivo e hoje vocês vão estar justamente estudando a disciplina de Geografia, né, do sétimo ano. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já vínhamos trabalhando, né? E eu tenho certeza que vocês lembram, né, justamente do conteúdo e nós vamos dar continuidade. Um conteúdo muito bacana, né, que vem falando sobre a questão do meio ambiente. Então, em geografia, nós, sétimo ano, nós vamos falar tudo sobre Brasil. E eu espero que vocês gostem muito dessa aula. Espero que seja muito produtiva e nós vamos dando continuidade agora, tá bom? Vou mostrar aqui a vocês o slide e eu vou comentando, tá certo? E depois eu também tenho uma atividade para vocês muito simples e que vocês eu tenho certeza que vão gostar, tá bom? Vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês o livro didático, justamente para que vocês possam ir observando. Bom, gente, então hoje a nossa aula é sobre a questão do desmatamento e das formações vegetais do Brasil, das formações vegetais do Brasil. Um assunto que nós já vínhamos falando e vocês já fizeram atividade. Então, vocês vão verificar que as formações vegetais do território brasileiro foram passando ao longo do tempo por várias modificações. Vocês já conhecem essas vegetações que nós estudamos terça-feira, não é isso? Então, nós podemos observar nessa aula de hoje que houve uma redução da diversidade da fauna e da flora nessas regiões. Olha, aqui logo abaixo nós vamos ter um mapa que vai mostrar justamente essas áreas que foram alteradas e os remanescentes dessas formações vegetais no Brasil. E depois nós vamos também ter alguns gráficos, pessoal, que vai ter informações sobre o desmatamento dessas formações vegetais que nós temos aqui no nosso território brasileiro. Olha, então aqui nesse primeiro mapa, nós podemos ver que o Brasil, aqui ó, Brasil, áreas alteradas da vegetação natural. Então observe que principalmente aqui na região norte do Brasil, né, a região aqui da floresta amazônica, né, ela vem sendo muito, vamos dizer assim, desmatada justamente pelas atividades que são desenvolvidas, pelo avanço da fronteira agrícola, né? Então a agricultura vai avançando. Professor, é só a agricultura? Claro que não, pessoal. Tem também a questão da mineração. Isso causa muito impacto ambiental justamente nessa área aí. Olha, uma das primeiras que eu quero mostrar para vocês aí é o Pantanal. Olha, a maior parte da sua vegetação ela está preservada e não deixa de apresentar casos de devastação. O Pantanal que em 2020, né, eu tenho certeza que vocês acompanharam aí pela TV várias notícias, né, mostrando justamente os incêndios que aconteceram no Pantanal. O Pantanal passou por um período de estiagem bastante prolongado e isso também, né, potencializou esses incêndios nessa região. Aí logo depois nós temos aí a floresta amazônica, né? Então a floresta amazônica, ó, vem dizendo aqui, vem sofrendo intensa alteração provocada pela ação humana. Então o homem ele vem provocando justamente essa mudança, né? Justamente na floresta. Nos últimos 20 anos, segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o o INPE, né? Uma área de aproximadamente 13 mil quilômetros, gente. Olha só que dado aí bem interessante. De vegetação é desmatada e queimada anualmente. Nós sabemos que aqui são dados, né, que foram utilizados justamente para quando o livro foi editado, né? Mas nós vamos verificar que, com certeza, nos dias atuais, isso já até aumentou, né? Com certeza já aumentou essa porcentagem aí. Então, nós vamos ver que um dos fatores que causa todo esse desmatamento na Amazônia, né? Vai ser justamente a exploração de madeiras
de madeira pelos madeireiros, né? E também o avanço da agropecuária, que é justamente a agricultura e a criação de animais. E também, pessoal, a atividade mineradora, que causa muito impacto ao meio ambiente. Então, todas essas atividades aí, elas são assim muito prejudiciais ao meio ambiente e principalmente à floresta amazônica. Bom, dando continuidade, aqui nós temos um texto que vem falando sobre a biodiversidade brasileira. E nós vamos verificar que quando a floresta ela vai sendo desmatada, os animais eles vão ficando sem o seu habitat natural, então eles vão ter que procurar novas áreas para estarem ali, e também muitas plantas, né, que ainda nem foram estudadas, elas podem acabar sendo totalmente ali destruídas. Então, o Brasil ele sai perdendo justamente com essa, vamos dizer, exploração muito predatória aí das nossas florestas. Olha, então diz o seguinte o texto: por ser um país com dimensões continentais, a gente já estudou sobre isso, né, lá no iniciozinho do nosso bimestre, o Brasil ele possui uma grande diversidade climática. E isso, pessoal, reflete nas características ecológicas, tanto da vegetação quanto também dos animais, ó, da fauna e da flora terrestre e marinha, abrigando a maior diversidade do planeta. Isso significa que o país abriga mais de 20% das espécies vivas da Terra. É uma porcentagem muito considerável, não é verdade? No entanto, galerinha, olha só, toda essa biodiversidade ela fica ameaçada com a devastação justamente dessas formações vegetais. Então nós podemos ver aqui, ó, as ararinhas azuis, né, que são ameaçadas, então elas precisam, elas são protegidas por lei. E nós temos aqui também, ó, esse mapa que vem mostrando justamente os tipos de vegetação que nós vamos encontrar, né? Então você vai ter aqui, ó, a floresta amazônica, você vai ter a floresta tropical, a mata das araucárias, né? O cerrado, a caatinga, o pantanal, a vegetação litorânea, né? Também conhecida como Mata Atlântica, a mata dos cocais. E aqui nós vamos ter algumas informações sobre elas. Então, sobre o cerrado, olha só. Nos últimos anos, ocorreu a expansão de novas áreas agrícolas, a agricultura. E justamente o avanço da agricultura causou muita devastação. Olha só, 39%, pessoal, já do cerrado. Então, o cerrado vem perdendo cada vez mais significativas áreas, justamente em razão dessa expansão tanto da pastagem, né, para o gado, como também para a agricultura moderna. Então, observem que isso daí causa um desmatamento muito grande aí justamente na vegetação de cerrado. E aqui nós temos também a vegetação da caatinga, que é justamente uma vegetação que eu tenho certeza que vocês já observaram, nós já conversamos sobre isso, né? Uma vegetação típica aqui da nossa região, da região Nordeste e principalmente aí da nossa região do Rio Grande do Norte. Então a vegetação caatinga também ela vem sendo ameaçada, vem sendo degradada, né? Sobretudo, pessoal, em razão da expansão da área agrícola também, e também da exploração de madeira para a produção de quê, gente? De carvão, tá? Então, isso também aí prejudica a nossa vegetação típica da nossa região, que também é conhecida como mata branca, porque no período de estiagem as plantas elas perdem suas folhagens justamente para se preservarem, né, se manterem vivas. No período chuvoso, justamente nesse período em que nós estamos vivenciando, a, a vegetação ela volta justamente a florar, né? Justamente porque o solo ele está mais molhado, então tudo isso daí favorece. Depois nós vamos ter a floresta tropical, que também engloba aí a Mata Atlântica, né? Originalmente se desenvolve na parte do país onde o processo de urbanização e também de industrialização ocorreu de maneira muito intensa.
né? E essa aqui, ó, é justamente aqui, gente, ó, no litoral, tá? Nós vamos encontrar em todo o litoral. Galera, olha só que interessante, né? Justamente o litoral do Brasil foi o primeiro que foi povoado, né? Quando os portugueses chegaram, claro, eles chegaram justamente pelo o oceano e eles desembarcaram aqui no litoral. Então, foi uma região que sofreu muito com a questão da industrialização, da exploração de madeira, né? O crescimento urbano, as cidades foram crescendo, então foi, foram desmatando outras áreas e também com vários ciclos econômicos, né? Então, no litoral, por exemplo, se plantou muito cana-de-açúcar. E você não poderia ter a plantação e o gado no mesmo espaço. Então, a pecuária ela contribuiu, pessoal, justamente para o povoamento do interior do Brasil. Mais adiante, nós vamos verificar que outros fatores também contribuíram, certo, para essa expansão aí do território brasileiro, né, para interiorização. Mas eu quero dizer que a pecuária, nesse momento, ela contribuiu bastante também. Então, diz assim: atualmente resta apenas 29% de área remanescente dessa formação vegetal. Veja que vai cada vez mais diminuindo. Olha só, 71% já foi totalmente degradado, né? Totalmente explorado. É bem chocante todos esses dados. E aí, pessoal, agora nós vamos falar sobre as regiões brasileiras. A gente encerra ali justamente falando sobre a vegetação, que vai ser uma das primeiras questões que vocês vão fazer. E depois nós vamos ter aqui outra questão, lá na atividade de vocês, no final dessa aula, que vem falando sobre as regiões brasileiras. Nós vamos falar muito sobre o Brasil, né? Sétimo ano, o conteúdo inteiro é sobre o Brasil. Então, com certeza, você já ouviu falar que as regiões elas são agrupadas porque justamente elas vão ter características semelhantes. Aí diz assim o texto: você certamente já ouviu frases semelhantes a estas. Este ano ocorreram intensas chuvas na região nordeste do Brasil. A região sul do Brasil deverá acolher uma safra recorde este ano. A região norte do Brasil conta com a exuberante presença da floresta amazônica. A capital do nosso país está localizada na região centro-oeste. Essas frases, gente, se referem a regiões do nosso país. Mas, professor, e o que é região, né? O que são as regiões? Vou falar aqui para vocês e tem no livro de vocês aí na página 36. Bom, eu até grifei aqui para chamar a atenção de vocês. As regiões são porções da superfície terrestre delimitada com base em alguns critérios e características. E aí você pode me perguntar: professor, e quais são esses critérios, né? Quais são essas características que vão delimitar as regiões? Olha só, nós podemos colocar aqui, né, enumerá-las: o clima, a vegetação, as atividades econômicas que foram semelhantes. Então, tudo isso daí vai justamente caracterizar uma determinada região. Então, a região Nordeste, que é a nossa região a qual nós estamos inseridos, né? Ela é composta aí de 9 estados. Então, nós vamos verificar que esses 9 estados, eles têm características semelhantes, parecidas, tá? Professor, mas o Brasil sempre teve essa divisão regional? Não, pessoal, nem sempre teve essa divisão regional. E eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Olha só, aqui nós temos, né, um mapinha que vem mostrando o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. É uma região aqui, certo, aonde as pessoas elas exploram justamente a questão do ferro. E aqui nós temos outro mapa que vem mostrando os climas mundiais aí, né? Então aqui, ó, me chama a atenção aqui para o Brasil, né? Que nós vamos ter aqui, ó, o equatorial, justamente aqui. Vamos ter também aqui, ó, o semiárido que pega a nossa região, tá?
Deixa eu colocar aqui a canetinha para a gente poder ir utilizando, né? Então, ó, nós aqui, ó, o semiárido. Vamos ter aqui também, ó, a região de clima equatorial. Então, nós temos o equatorial, temos o semiárido e temos também aqui, gente, o subtropical. Aqui, ó, o subtropical. Aqui, pessoal, são climas no geral, tá certo? Porque esse mapa, como ele vem mostrando os climas do mundo, ele mostra de uma forma muito geral. Eu grifei aqui justamente para chamar a atenção de vocês. Olha, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e um pedacinho aqui do estado de São Paulo são justamente aí estados, esses 3 estados vão ter o clima subtropical. É um clima que vai ter as temperaturas a menos. Então agora, né, nós estamos no período chuvoso, próximo do inverno, então nós vamos ver justamente aí que nessas regiões pode até chegar a ter neve, geada e tudo mais, tá ok? Vamos dar continuidade aqui. Bom, então nós vamos estudar agora as grandes regiões brasileiras, aqui, ó, as grandes regiões brasileiras. A delimitação de uma região, ela pode auxiliar na identificação de aspectos. Quais eles, professor? Como? Desigualdade socioeconômica, grau de escolaridade da população e eficiência nas redes de transporte e saneamento básico, a fim, gente, de favorecer o direcionamento de projetos e ações de melhoria, tá? Então, as regiões elas são agrupadas e elas são estudadas, né? Os dados são levantados justamente para que o governo possa, de alguma forma, ter ideia de como aquela região ela se organiza. Olha, então nós vamos estudar a seguir diferentes maneiras de regionalizar o território brasileiro. A primeira divisão do IBGE, tá? Olha só, o IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ele é muito importante, tá certo? Mais adiante nós vamos falar muito sobre o IBGE. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez uma primeira divisão do Brasil no ano de 1940. E essa divisão, gente, ela foi baseada justamente nos aspectos físicos, certo, de cada região. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós vamos ter a região norte, aqui, ó, região norte, norte e norte. Veja que o Maranhão e o Piauí, eles faziam parte da região norte e não da nordeste. Tá vendo? Lá em 1940. Observem também que a Bahia, certo? Ela estava aqui, ó, separadazinha, tá? Não fazia parte também do Nordeste. E veja que São Paulo, aqui ó, São Paulo e Rio de Janeiro fazia parte, ó, justamente da região sul. E Minas Gerais, olha só, fazia parte aqui, ó, do centro, né? Juntamente com o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, não existia ainda o estado de Mato Grosso do Sul. Foi mudando essa regionalização. Olha, então o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é, gente, um órgão do governo que realiza pesquisas e levantamentos estatísticos a respeito do território e da população do nosso país e que propõe uma das mais utilizadas regionalizações do Brasil. Essa regionalização divide o Brasil em 5 grandes regiões. Então, nós vamos ter aqui ó, as regiões. Vou até trocar aqui a cor para chamar a atenção de vocês. Vou colocar esse vermelho aqui, ó. E aqui nós temos ó, o norte, o nordeste, o centro-oeste, sul e sudeste e sul. As grandes regiões do IBGE foram definidas justamente respeitando os limites políticos e administrativos que separam os estados brasileiros, e isso facilita justamente no tratamento desses dados, desses levantamentos estatísticos. Então, nesse mapa aqui, ó, nós vamos ver que, olha só, o Maranhão e o Piauí já vão fazer parte aqui da região Nordeste. Tá vendo? Olha,
Então, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos outra divisão aqui. Nós não tínhamos o estado de Mato Grosso do Sul e agora nós temos, porque o estado de Mato Grosso foi dividido, tá? Nós vamos ver aqui, ó, que Rio de Janeiro aqui, ó, e São Paulo e Minas Gerais e o Espírito Santo vão fazer parte da região Sudeste e a Bahia passa a fazer também parte da região Nordeste. Então veja que aqui nós já temos uma outra configuração, né? E é essa configuração que nós temos até os dias atuais. Você pode me perguntar, professor, e isso pode mudar? Claro que pode, tá? Mas eu acho difícil, né, nesse momento ter alguma mudança nesse momento aqui, tá bom? Vamos lá, vamos mais para frente aqui. Aí aqui vem falando a região norte, uma das maiores, é a região nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui em alguns pontos, tá? Olha só, a região sudeste, essa região aqui, ó, cozinha amarela, é uma das regiões mais industrializadas, é uma das regiões que se favoreceram justamente da industrialização a partir do ciclo do café, né? Então, o café ele gerou muito lucro e com esse lucro os grandes fazendeiros da época começaram a investir na indústria, né? Justamente porque São Paulo e Rio de Janeiro têm uma infraestrutura bacana. São Paulo hoje é o centro econômico do país, Rio de Janeiro também é uma cidade muito importante para o nosso país. Vamos ter aqui a região sul, composta de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também é a segunda região mais industrializada, que vai ter mais indústrias. Depois vem o Nordeste. Gostaria também de comentar com vocês que aqui, gente, olha, a região centro-oeste, nós vamos ter aqui o Distrito Federal. O Distrito Federal, justamente, é onde nós temos a capital do Brasil, Brasília, que já foi em Salvador, né? Já foi no Rio de Janeiro e depois se transferiu para Brasília, quando foi construída, lá por volta de 1960. Olha só, e Brasília ela foi construída com o intuito era justamente de integrar a região centro-oeste às demais regiões do Brasil. Então está ali no meio, né? E vocês observem que a região norte do Brasil, 60% do seu território é coberto pela floresta amazônica. E observem também, gente, que a região norte é uma das regiões onde você vai ter muita biodiversidade, onde você vai ter muita disponibilidade de água, né? Mas é uma das regiões onde tem um índice populacional, um número de pessoas menor, tá certo? Então é uma das regiões que vai ser menos habitada, tá certo? Vamos aqui dar continuidade. Olha, aqui vem falando sobre as regiões geoeconômicas, tem a ver com a economia do lugar. Olha só, existem outras propostas de regionalização do território brasileiro. Uma delas foi na década de 1960, gente, olha só. Então, o geógrafo Pedro, certo? Aqui, ó, Pedro, ele propôs uma maneira de regionalizar o território, dividindo em complexos regionais ou regiões geoeconômicas. E para essa classificação, Pedro considerou características históricas, econômicas e naturais do nosso país. E desse modo, né, nós teríamos os limites políticos e administrativos dos estados não seriam respeitados, uma vez que esses aspectos ultrapassariam as fronteiras. Então, não foi muito aceita, tá? Nós podemos ver aqui. Então, seria três grandes complexos, tá vendo? Então, nós teríamos aqui, ó, a Amazônia, corresponde à maior região geoeconômica do país, tá certo? Teríamos aqui o Nordeste, a região que abriga áreas de povoamento mais antigas do país, é justamente o Nordeste. E depois nós teríamos aqui o Centro-Sul, né, que ele incluía justamente a região central aqui do país com a região sul. Essa região, por ser considerada a mais desenvolvida economicamente do nosso país, apresenta uma atividade agropecuária moderna, com ampla rede de serviços. Bom, então aqui seria uma das propostas. Aqui, pessoal, nós temos um texto também, aí vocês têm no livro de vocês, A Riqueza dos Manguezais,
que vem falando sobre esse ecossistema que vai ser localizado justamente nas zonas costeiras, né, aí nas faixas litorâneas. E se você vai a Natal, né, tomar um banho de mar e tudo mais, relaxar um pouquinho, com certeza você já conheceu o manguezal. A vegetação do mangue ela é composta principalmente de árvores com raízes aéreas, né, adaptadas aos locais aí predominantemente alagados e com a presença aí de lama. Essas árvores elas formam uma espécie de proteção das zonas costeiras e evita justamente a erosão do solo. Tá? Então, esse texto aqui vem falando sobre isso e vem dizendo assim, ó, no Brasil, os mangues, eles estendem-se do estado do Amapá até Santa Catarina e são fontes de alimento e de renda para as pessoas que vivem naquela localidade, né? Tira ali o seu sustento. Embora sejam repletos de riquezas naturais, os manguezais ultimamente, gente, ele tem sofrido muito com os problemas ambientais, justamente em virtude de sua fragilidade. E esses problemas eles são causados justamente por alguns fatores. Eu vou citar aqui alguns para vocês. Olha só, o desmatamento, a prática do extrativismo animal e vegetal, e sem controle e respeito pela reposição natural das espécies. Então, por exemplo, quando eles vão caçar, por exemplo, o caranguejo, né, eles muitas vezes não respeitam, vamos dizer assim, o período eh, de acasalamento e tudo mais. Então, isso daí causa um grande desequilíbrio ambiental, justamente para esse ecossistema. Tá bom, pessoal? Então, galerinha, olha só, nós vamos parar por aqui, tá? Segunda-feira nós vamos falar sobre o espaço urbano e o rural e também sobre a economia brasileira, mas isso é assunto para outra aula, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou agora enviar a atividade para vocês, tá certo? Para que vocês possam fazer uma atividade bem bacana. Deixa eu parar aqui a apresentação, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e que nós vamos nos encontrar, tá certo? Segunda-feira na nossa próxima aula, tá bom? Bom final de semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem, tá ok? E até semana que vem.